O ser humano possui muitas dúvidas. Por exemplo, quem somos nós? De onde nós viemos? Qual que é a natureza da realidade? E uma das tentativas da física é responder essas perguntas. É, além de tudo, tentar tirar essa dúvida que todo ser humano tem por natureza. Então, por exemplo, quando a gente pensa em umas áreas da ciência puras, a gente lembra, por exemplo, da matemática, da matemática, matemática, que geralmente a gente diz que é a ciência mais pura, mas na verdade antes da matemática, na minha opinião, viria a filosofia. E também nós dizemos que após a matemática, a outra ciência mais pura é a física. É a física. E eu pensei em fazer esse vídeo de introdução à física, porque nós vamos começar a aprender física. E eu acho que nada melhor numa introdução de física do que explicar um pouco do que é a física. Porque geralmente as pessoas imaginam a física como sendo aquele campo difícil em que estuda, por exemplo, galáxias, ou movimento de ondas, ou como enviar foguetes para o espaço, mas na verdade a física está em tudo. Com a ferramentação da matemática, com a ajuda da matemática, o objetivo da física é explicar o mundo real e os vários fenômenos que acontecem no mundo real, incluindo foguetes, ondas, pontes ou até mesmo o ser humano. Por exemplo, quando a gente estuda química, quando a gente estuda química, a um nível molecular, as interações químicas nada mais são do que interações físicas, interações explicadas pela física entre os átomos ou moléculas que compõem um sistema. E quando a gente fala, por exemplo, em biologia e o corpo humano, a gente na verdade, biologia e o corpo humano, a gente na verdade está de certa forma aplicando alguns conhecimentos de química, obviamente não em todas as áreas da biologia, mas em algumas específicas, tipo biologia molecular, nós estamos aplicando alguns conhecimentos da química que, por sinal, vieram da física. Então, eu acho que é muito próximo do correto dizer que física é uma espécie de base para o nosso entendimento do mundo real. E a gente, por exemplo, com a física, a gente consegue entender galáxias, o universo, foguetes, ondas, pontes, o ser humano ou qualquer outro fenômeno natural que vocês conseguirem imaginar. Então, por exemplo, eu tenho aqui 3 imagens. A física é uma área que começou muito cedo na história. A gente não tem dados de quem foi o primeiro físico da história, porque muitas vezes na Grécia Antiga, vários filósofos acabavam estudando alguma parte da física e acabavam criando aquele embasamento da física. Só que a física, propriamente dita como física, não veio da Grécia Antiga. Mas então eu tenho aqui 3, digamos, pais da ciência. Vocês já devem conhecer Newton, que é o pai da física clássica, que formulou as 3 leis de Newton, que descreve a força entre 2 objetos e os diferentes tipos de força que podem existir. Nós temos aqui o Max Planck, que foi, digamos, um dos pais da física moderna. Ele descobriu, por exemplo, que a luz é enviada em pequenos pacotes de energia chamados quanta, isso no plural. Ou então você já deve ter ouvido a palavra no singular, que é quantum. Daí que vem, por exemplo, a física quântica, vem desses pacotes de energia, que no caso são os fótons, são esses pacotes de energia. E é claro, uma das figuras mais populares do século XXI e do século XX da física, que seria o Albert Einstein e as leis da relatividade, ou melhor, a teoria da relatividade. E, sinceramente, Einstein, a gente usa isso hoje em dia no nosso mundo, por exemplo, em satélites, em televisões, e a gente não consegue mais viver sem saber os conceitos de relatividade. Ainda que vocês não saibam no dia a dia, mas existem pessoas que sabem, e essas pessoas estão construindo o mundo à sua volta. Então, de uma maneira um pouco inspiracional, eu trouxe aqui algumas frases e citações de alguns desses físicos.
Por exemplo, uma das minhas favoritas de Newton é: eu não sei como eu posso parecer ao mundo, mas para mim eu pareço ser apenas como uma criança brincando na beira do mar, divertindo-me e encontrando um seixo mais liso ou uma concha mais bonita do que o ordinário, enquanto o grande oceano da verdade permanece todo indescoberto diante de mim. Então aqui vocês podem perceber que, de certa forma, Newton já tinha uma certa humildade em relação ao seu conhecimento. Ele sabia que, basicamente, grande parte do conhecimento ainda não estava descoberto. E é um erro contemporâneo a gente achar que tudo que tinha para ser descoberto na física já foi descoberto. Isso é muito mentira, porque existem muitas coisas que a gente não sabe ainda e a gente deseja saber. Por exemplo, o que é a matéria escura? Óbvio que isso é uma parte um pouco mais avançada da física, mas desde 1500 até agora nós não fizemos, digamos, entre aspas, muito progresso, porque existem muitas coisas para serem descobertas ainda. Então tem outra frase que o que sabemos é uma gota e o que ignoramos é um oceano, que basicamente remete a essa primeira frase. E é importante na física você ter essa sensação de humildade e se sensibilizar com a descoberta, porque um dos grandes alicerces da física é fazer descobertas, e você acaba vivendo disso, estudando fenômenos e tentando fazer descobertas, e tentando entender o mundo real. E na maior parte das vezes a gente não entende esse mundo real. E é aí que vem a importância de a gente não ignorar as coisas e de a gente procurar a descoberta. E agora uma das frases mais profundas eu acho que é de Max Planck, que é: quando você muda a maneira como olha para as coisas que você olha mudam. E essa frase, ela é extremamente importante. Porque conforme nós ganhamos conhecimento científico, nós mudamos a maneira como nós entendemos o mundo à nossa volta. Nós mudamos a maneira como nós explicamos os fenômenos à nossa volta. E até essa frase ela é um pouco ambígua, porque a nível molecular, a nível atômico, existe um princípio da incerteza, que quando você olha, digamos, ou quando você observa um átomo, ele pode mudar o seu comportamento. Mas isso, de novo, é uma parte um pouco mais avançada da física. E também tem a famosa citação de Einstein, que a experiência mais bonita que podemos ter é o misterioso. Ela é o berço da verdadeira ciência e arte. E isso é verdade. Muitas vezes nós nos deparamos com problemas misteriosos que a princípio nós não temos nem noção de como resolver. Só que depois de muito refletir sobre aquilo e muito estudar, nós conseguimos chegar a uma solução. Então eu espero que esse vídeo tenha dado uma breve introdução ao que é a física, ao que é a sensação de ser físico, e agora nós vamos poder seguir o nosso curso. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.